E aí, povo da terra, beleza? Joinha? Para quem não me conhece, eu sou o professor Jordão e hoje eu vou falar sobre carga elétrica, né? O que é carga elétrica, como se calcula e resolver alguns exercícios que caíram aí em diversos vestibulares. Pessoal, para a gente falar de carga elétrica, primeiro a gente tem que falar do que é feita a matéria, né? A matéria do seu corpo, a matéria dos objetos à sua volta, a matéria do universo. Bom, ao longo da história, vários tentaram responder essa pergunta, mas tem um grupo de filósofos gregos aí que chegaram bem perto aí da resposta, certo? Bom, então vamos lá. O pouco que sabemos, né, do passado aí, vem da Grécia Antiga, e um cara chamado Leucipo, e tinha um seguidor dele, chamado Demócrito, eles imaginavam o seguinte... vamos supor, do que é feito uma barra de ferro. Então você pega essa barra de ferro, vai dividindo em pedaços cada vez menores, até que vai chegar um momento, acreditavam eles, que você iria chegar num pedaço tão pequenininho de ferro, uma partícula de ferro, que seria indivisível. Essa partícula indivisível de ferro, eles chamaram de átomo. A palavra átomo vem do grego antigo e significa não divisível. Então haveria várias dessas partículas, diferentes substâncias, né? Ferro, prata, ouro e assim por diante. Essas partículas se uniriam e formaria toda a matéria que existe hoje. Bom, no final eles acertaram, né? No final do século XIX, início do século XX, provou-se que os átomos existem. Na natureza tem 92 tipos de átomos, são chamados de elementos químicos. O mais simples é o hidrogênio e vai até chegar ao mais pesado, lá o mais complexo na natureza, que é o urânio. Mas acima do urânio você tem átomos ou elementos químicos artificiais gerados em laboratórios de física, ok? Alguns têm até utilidades práticas. Bom, pessoal, descobriu-se também que na verdade o átomo ele é divisível. Dá para você abrir um átomo e tem 3 coisas lá dentro, certinho? Essas 3 coisas são chamadas, essas 3 partículas menores são chamadas de prótons, elétrons e nêutrons. Então tá lá, né? A matéria é feita de pequenas partículas chamadas átomos. Os átomos são feitos de 3 partículas menores, prótons, elétrons e nêutrons. Bom, pessoal, então um átomo é bem pequeno, né? Se pegar um átomo de hidrogênio, ele tem aí 1 angstrom, né? Que é 10 elevado a menos 10 metros, né? Então é extremamente pequeno, mesmo com os microscópios mais potentes, você não conseguiria enxergar aí átomos individuais aí, tá bom? Bom, então o átomo é o seguinte, os prótons e nêutrons ficam lá no núcleo, uma região muito pequena do átomo, e em volta desse núcleo, em diferentes órbitas, você tem os elétrons aí. Na verdade, o átomo é cheio de espaço vazio, certinho? Por isso que, teoricamente, né, você consegue pegar um corpo de grande massa, tipo um planeta, e esmagá-lo até ele ter dimensões atômicas aí, ok? Em algumas partes do universo existem alguns corpos no espaço, né, que tem essa característica aí, tá? Eles, devido à sua intensa atração gravitacional, a matéria foi toda esmagada em regiões bem pequenas. Então, por exemplo, buracos negros, estrelas de nêutrons e assim por diante. Então, aqui, ó, temos aqui um átomo aí de hélio, ó, 2 prótons e 2 nêutrons lá no núcleo, e aí você vai ter 2 elétrons girando aqui em volta, certinho? Se for aí um átomo em equilíbrio elétrico. Belezinha? Bom, pessoal, o que é carga elétrica? Olha lá, é uma propriedade de algumas partículas que formam matéria, como os prótons e elétrons. Então, os prótons têm carga elétrica positiva e os elétrons têm carga elétrica negativa. Então, você tem 2 tipos de carga, a positiva e a negativa. Por convenção, o próton é positivo e o elétron é negativo. Essa propriedade gera forças de atração e repulsão entre as partículas. Então, olha só, o nêutron não tem essa propriedade, mas os prótons e elétrons têm, ok? Bom, pessoal, se você quiser, se inscreve no canal, dá um like aí, também estamos lá no Instagram, certinho? Isso aí ajuda a divulgar o vídeo, ajuda aí o algoritmo a distribuir esse vídeo para mais pessoas aí, beleza? Continuando aí, pessoal. Então, olha só, uma importante lei aí da natureza referente a essas cargas elétricas ou os corpos eletrizados. Olha lá, atração e repulsão aí, cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Então, ó,
negativo com negativo se repele, positivo com positivo se repele. Então, se pegar dois elétrons, colocar pertinho um do outro, eles se repelem. Se pegar dois prótons, eles se repelem. É por isso que os elétrons giram em torno do núcleo, né? Porque os elétrons são negativos e o núcleo é positivo. E cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Então tá lá, o positivo e o negativo se atraem aí, belezinha? Bom, e qual é a função do nêutron, então, se ele não tem carga elétrica? Pessoal, pensa bem, lá no núcleo do átomo, você tem aí, partindo do hélio, né? Você tem aí vários prótons. No caso do hidrogênio é um só, mas no caso do hélio você tem 2 prótons. Se pegar o carbono, você tem 4 prótons. E os prótons têm carga elétrica positiva, então eles se repelem. Então, para eles se manterem juntos, precisa da ação do nêutron. Essa é a função do nêutron. O nêutron gera uma força de atração entre os prótons, mais intensa do que a repulsão elétrica, e mantém eles juntos, tá? Essa força dos nêutrons só ocorre no núcleo do átomo. Então, chama-se força nuclear, porque só ocorre no núcleo, ok? Tem que ser dimensões menores ou iguais a de um núcleo atômico. E então foi chamado de força nuclear forte. Existe uma outra força nuclear que está envolvido aí relacionado com a radioatividade, quando os núcleos instáveis de átomos emitem radiação, sejam partículas, seja radiação eletromagnética aí, ok? Então a função dos nêutrons é essa. Então tá aí, pessoal, essa regrinha aqui é muito importante. Vamos lá, unidade de carga elétrica e seus submúltiplos. Pessoal, no Sistema Internacional, a abreviação aqui, o símbolo, né, SI, ó, Sistema Internacional de Unidades, a carga elétrica é medida em Coulomb. O símbolo é um C maiúsculo. Então, ó, sempre que a unidade medida vier do nome de um cientista, uma homenagem a ele, por extenso escrevemos minúsculo, para não confundir com o nome do cientista, que é o nome. E o símbolo, normalmente, é a primeira letra aqui maiúscula, ó, Coulomb, C maiúsculo. Belezinha? Bom, Coulomb é uma unidade muito grande, pessoal. Se um Coulomb de carga atravessar o seu coração em segundos, seu coração para de bater. Então é muito comum no nosso dia a dia, nos equipamentos elétricos e eletrônicos, você terem, na verdade, frações do Coulomb circulando aí pelos condutores e pelo circuito. Então, ó, aqui um submúltiplo muito comum, ó, um milicoulomb, milésima parte do Coulomb. É um Coulomb dividido 1000 vezes, ó. 1 milicoulomb, então mili é o prefixo, é um M minúsculo na frente do C aqui, ó. Você não tem milímetro, milésima parte do metro, aqui você tem milicoulomb, milésima parte do Coulomb, ó. Um Coulomb dividido 1000 vezes, por extenso, 0,001 coulombs, em potência de 10, ó. 1 vezes 10 a menos 3 coulombs, ó. 3 caras, depois a vírgula, tá aqui o 3. Esse número aqui é menor que 1, então tá aqui o sinal negativo, certinho, ó? Belezinha? E um outro submúltiplo 1000 vezes menor que o milicoulomb é o microcoulomb. O micro, a gente usa a letra grega mi como prefixo. Ó. Um microcoulomb é um coulomb dividido 1 milhão de vezes. Então vai ser 0, aqui, ó, 0,00001, né? Ó. Então você tem aqui 5 zeros e depois o número 1. E isso aqui, ó, em potência de 10, que é o jeito melhor para trabalhar com isso, é potência de 10, hein, pessoal? Tá lá. Então você tem 6 caras depois a vírgula e menor que 1, ó, 10 a menos 6. Joinha? Olha lá, outras unidades, pessoal. Bateria de celular, né? Em vez de usar o Coulomb, se usa uma unidade prática da indústria de baterias, você usa o miliampere-hora. Depois a gente vai ver futuramente em aulas futuras, vamos ver aqui sobre o ampere, unidade de corrente, ó, miliampere vezes hora, miliampere-hora. E bateria de carro, né, que armazena uma grande quantidade de carga, ampere-hora. Pessoal, carga elementar aí, ó. O próton e o elétron têm o mesmo valor de carga elétrica, tá? Só que um é positivo, o outro negativo. E esse valor é bem pequenininho, se chama carga elementar. Então tá lá. Então, a carga elementar em módulo, né, 1,6, 10 a menos 19 coulomb. Então, pessoal, livremente na natureza, a menor carga elétrica que você encontraria seria a carga de um elétron ou de um próton, tá? Então você teria teria esse valor de carga aqui, né? Agora, valores menores do que isso aqui, né? Aí só as partículas que formam os prótons e nêutrons, né? Os prótons e nêutrons são feitos de partículas menores chamadas quarks, e os quarks têm cargas menores que isso. Mas a natureza, livremente, em situações normais do dia a dia, os quarks estão lá presos dentro do próton, dentro do nêutron, então você não tem eles
circulando livremente. O que você tem são elétrons circulando livremente, né? Até prótons você não tem, porque os prótons ficam fechados no núcleo, né? Então, o que você tem, a partícula que se move livremente aí, né, são os elétrons. Então, uma corrente elétrica são elétrons circulando por um condutor. Então, a carga de um próton e de elétron tem o mesmo valor que esse valor pequenininho aqui, ó. Pessoal, a carga elétrica é quantizada. O que significa isso, pessoal? Qualquer grandeza quantizada é o seguinte, ela tem um valor mínimo e você só tem valor múltiplos inteiros daquele valor. Então, ó, significa que ela só pode existir livremente em valores que são múltiplos inteiros da carga elementar. Então, ó, o corpo ele ganha ou perde um elétron, seria essa carga aqui. 2 elétrons, 2 vezes isso. 3 elétrons, 3 vezes isso. 1 milhão de elétrons, 1 milhão vezes isso, certinho? Então você não vai ter meio elétron viajando por aí. Por isso que isso aqui é a mínima carga que se encontra se movendo livremente aí. Vamos prosseguir aí, povo. Ó, cálculo da quantidade de carga elétrica de um corpo, ó lá. A quantidade de carga, que seria esse Q aqui, ó, é o número de partículas que tem a carga elementar, certo? A gente tem o número de prótons, número de elétrons, ok? Vezes a carga elementar. Então, ó lá, carga elétrica em Coulomb, número de cargas elementares é o N, e a carga elementar é 1,610 a menos 19 coulombs. Belezinha? Pessoal, se você tiver aí, quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, se você quiser sugerir novos vídeos, por favor, vai nos comentários aí, certinho? Pode usar os comentários aí. Se você quiser dar um like aí no vídeo, se inscreve no canal, belezinha? Me procura lá no Instagram e também no Facebook aí. Vamos prosseguir, povo. Ó, chegou a parte boa agora, hein? Resolver exercícios, ó. Esse aqui exercício caiu na Fundação Getúlio Vargas aí. Então, vamos lá. Deseja-se eletrizar um objeto metálico inicialmente neutro, pelos processos de eletrização conhecidos, e obter uma quantidade de carga negativa de 3,2 microcoulombs. Então eu quero que o corpo, né, fique negativo, belezinha? E adquira essa carga, 3,2 microcoulombs. E ele me deu o valor da carga elementar, 1,610 a menos 19 coulombs. E aí tem as alternativas, né, pessoal? Retirar do objeto uma certa quantidade de prótons, retirar do objeto uma certa quantidade de elétrons, acrescentar elétrons, acrescentar ao objeto elétrons e assim por diante. Pessoal, os prótons ficam lá no núcleo junto com os nêutrons, ok? Então, todo o processo de eletrização, transporte de carga, corrente elétrica, tudo isso é o elétron se movendo, ok? Então você não mexe nos prótons, você mexe nos elétrons, ok? Então essas alternativas que estão falando em retirar aqui prótons, esquece isso. Então vai ser B, ou vai ser C, ou vai ser D, certinho? Ó, o corpo estava neutro, pessoal. Se ele estava neutro e você quer que ele fique negativo, então ele tem que ter mais elétrons do que prótons. Como você não vai mexer nos prótons, então você tem que acrescentar elétrons, ok? Então nós temos que acrescentar elétrons, ou vai ser C, ou vai ser D, ó, certinho? Ó, nem fiz a conta ainda, já sei, ó, que é uma dessas duas aqui. Bom, tem que fazer a conta aí, vamos lá então. Olha lá, me deu a carga, que é o Qzão, ó, 3,2 microcoulombs. No lugar do Mi aqui, ó, o Mi é 10 a menos 6, pessoal. Tiro o Mi e coloco 10 a menos 6 multiplicando, ó, 3,2, 10 a menos 6. A carga elementar ele deu 1,610 a menos 19. Não se preocupe em decorar isso, pessoal. Então, se tiver um exercício que tem que fazer conta com isso, eles vão te dar a carga elementar. O objetivo é descobrir o N, pessoal. O número de elétrons aí, ó. Que é N vezes a carga elementar. No lugar do Q, você põe aí, ó, 3,2, 10 a menos 6. O N é sua incógnita. No lugar do E, módulo de E, 1,610 a menos 19. Pessoal, então vamos pegar esse 1,610 a menos 19 que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo. Então, isolando o N, pessoal, N vai ser 3,210 a menos 6, dividido por 1,610 a menos 19, ó. 3,2 divide por 1,6 dá 2, aqui, ó, 2, 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 19. Pessoal, divisão de potências de 10, a regrinha é bem simples, mantém a base, que é o 10, e subtrai os expoentes, então fica assim, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 6, menos
menos 19, tá vendo, ó? Menos, menos, aqui é um produto de sinais negativos, fica positivo, certinho, ó? O negativo do negativo é positivo, então fica assim, ó, 2,10 a menos 6 mais 19. Menos 6 mais 19, pessoal, aritmética básica aí, ó, vai dar 13 positivo, ó. 2,10 elevado a 13. Quanto que é isso, pessoal? É o 2 aí, seguido de 13 zeros, ó lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 zeros. Então, olha só, 3 zeros é 1000, 6 zeros é milhão, 9 zeros é bilhão, né? 9 zeros é bilhão, e 12 zeros é trilhão, 20 trilhões de elétrons, ok? Acrescentados aí. Então, pessoal, resposta C aí, certinho? Sussa, vamos para mais um exercício aí. Olá, pessoal. Faculdade de Medicina de Jundiaí. O cobalto é um elemento químico muito utilizado na medicina, principalmente em radioterapia, ok? O cobalto, ele emite aí radiação, então eles usam isso em radioterapia aí. Seu número atômico é 27 e cada elétron tem carga elétrica de menos 1,6, 10 a menos 19. Então ele te dá a carga elementar, ele pôs sinal negativo aqui porque é a carga elementar do elétron, o elétron é negativo, certinho? Então ele quer saber a carga elétrica total dos elétrons de um átomo de cobalto, em coulombs. Bom, pessoal, é o seguinte, se o número atômico é 27, significa que tem 27 prótons no núcleo, belezinha? Bom, se tem 27 prótons no núcleo, então estamos supondo aí um átomo de cobalto aí neutro, certo? Então se tem 27 prótons no núcleo, tem 27 elétrons girando em torno desse núcleo na eletrosfera, ok? Onde os elétrons ficam chamados de eletrosfera. Então são 27 elétrons. Bom, então que conta eu vou fazer, pessoal? Eu pego a carga elementar aqui, 1,6, 10 a menos 19, e multiplico por 27. Olha lá, tá aqui a carga elementar em módulo, o número de elétrons é 27, o cara descobriu o Qzão aqui, ó. Então, o Qzão vai ser N vezes E, 27 vezes 1,6, 10 a menos 19. Multiplica 27 por 1,6, dá 43,2, 10 a menos 19, né? Mas não tem essa resposta aqui, né? Ó. Então, ó, vai ser a B, a C ou a D, certinho? Bom, pessoal, no caso aqui, ó, 43,2, 10 a menos 19... Então, vamos escrever em notação científica. O que é notação científica? É um número entre 1 e 9 vezes uma potência de 10. Aqui, ó, você não tem um número entre 1 e 9, você tem um número maior que 9 aqui. Quer dizer, um número entre 1 e 10, né? Ó, esse número é maior que 10. Então, pessoal, é só fazer essa vírgula aqui, ó, andar uma casa para a esquerda aqui, ó, fica 4,32. Só que 4,32 é 10 vezes menor que 43,2. Então, para isso aqui não ficar errado, quando eu ponho, escrevo assim, 4,32, eu tenho que multiplicar por 10, certo? Ó? Ou 10 elevado a 1, que é a mesma coisa. Ó. 10 elevado a 1 vezes 4,32 dá 43,2. Belezinha? Só que escrevendo desse jeito, pessoal, eu faço o produto das potências de 10 aqui, ó. 10 elevado a 1 vezes 10 a menos 19, olha só a jogada aqui. Mantém a base, quando é produto, mantém a base e soma os expoentes. 1, você soma com menos 19, como é menos, aqui vai ficar negativo, né? Ó, 1 menos 19 vai dar menos 18, ó. 4,32 vezes 10 a menos 18 coulombs. Então, resposta D de dado aí. Belezinha? Bom, chegamos no final aí, pessoal. Certinho? Estamos lá no Instagram, no Facebook. Compartilha esse vídeo, né? Se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo novo aí. Então, qualquer sugestão de novos vídeos, se quiser um vídeo só com resolução de exercícios aí de eletrostática, eletrodinâmica, vai nos comentários aí e pede aí que assim que possível eu faça esse vídeo. Até mais, povo!